Boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Tudo bom, graças a Deus, tudo bem. Meu som parece que tá tão longe. Será que para você aí tá bem? Tá escutando bem a minha voz? Eu estou ouvindo bem. Estou O ouvindo meu para bem. mim tá baixo. Eu tô ouvindo bem. Hoje nós vamos falar sobre o Mestre Ling, né? A Zezinha vai falar. Hoje eu vou fazer a meditação no final e vamos ver o que vai dar hoje. Já temos a Mônica está aqui já. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. As pessoas estão chegando. Enquanto isso, nós vamos começando, né, Zezinha? Sim. Então vamos lá. Então hoje é sobre o Mestre Ling, um ser que muitos não conhecem, mas igualmente maravilhoso como os demais que nós já falamos aqui, que eu adoro, tem uma energia fantástica. Então, Zezinha, pode começar. Tá bom. Se meu som tá baixo, você fala, tá? Porque o seu tá super longe para mim. Mas aí o pessoal aí vai falar, né? Se tá bom o som ou não, né? Às vezes é o meu Eu aqui, né? eu tô ouvindo bem você, Tá, né? tá? Bom, falar do mestre Ling, gente, é uma coisa muito importante, né? Eu nunca estudei assim profundamente sobre este mestre, né? Sabia dele um pouquinho, que ele era o sorriso, né? Que ele era assim aquele sagrado chinês, né? Que toda hora tá rindo, abaixando a cabecinha, aquele jeitinho assim. Eu sempre vi o mestre Ling assim, sabe? Sempre esse ser maravilhoso que traz alegria para gente, né? E hoje eu tive a oportunidade de estudar ele mais um pouquinho, mais aprofundadamente, e saber, nossa, é um ser com uma energia violenta, totalmente transformadora na nossa vida, né? E eu acho assim, sabe, quanto que eu vou estudando mais esses mestres, né? A gente vai notando que, que a perfeição de Deus nas nossas vidas é uma coisa tão séria, e às vezes a gente pensa assim, nossa, mas parece que eu estou abandonada aqui, parece que eu estou com tanto problema, com tanta coisa, mas, gente, não é assim. Deus, com seus planos divinos sobre nós, né? E com o conhecimento mais aprofundo de quem foi Mestre Ling, dá para a gente ver mais isso, de como a perfeição divina está sempre sobre nós, né? Quando a gente vê esse caos do mundo aí fora, essa loucura total, aí você fala assim, nossa, mas parece que, ai, né? Mas não, gente, tudo tem um plano e a ordem divina sempre vence, né? Só que nós, humanidade, temos que passar por um processo muito grande, né? E é o que nós estamos passando agora. Dizem que nós estamos no apocalipse, né? Mas a história de Mestre Ling é uma história que ele foi Moisés. Olhem só, gente. Né? Mas eu vou contar a história dele depois, tá? Mas para mim falar o que eu vou falar, eu tenho que falar dessa história de Moisés, né? Então, pelos meus estudos, ele teve outras encarnações, mas encarnações sem grandes evidências antes, né? Por isso que as encarnações deles mais forte foi o de Moisés, Ananda e Lord Ling, né? Então, gente, então você começa, quando começa a ver assim, as encarnações desses mestres, assim, tão maravilhosamente, a gente começa a ver, e a gente vê como ele, a gente também, isso acontece com a gente, quando você está num desespero, você está numa circunstância da sua vida, talvez resgatando um karma, né? Você fica tão. Eu já passei por isso, posso falar que eu já passei por isso, né? A gente fica tão desesperado, você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Você vai achar se Deus. Ai, cadê meu pai? Cadê Jesus? Você fica tão assim que você nem pensa, né? Mas depois que a gente passa, a gente pensa assim: nossa, tudo acabou, tudo passou. E aquilo foi um fortalecimento para o meu espírito, para a minha alma.
né? Naquele exato momento, não. Você fica desesperada, cheia de coisa, não sabe o que fazer. Você fala, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não vou fazer. Mas, de repente, aquela sua unidade que você vai conversando com Deus, você vai trazendo as coisas mais no plano da consciência, no momento do agora, você vai vendo que isso tudo que você está passando faz parte para você poder evoluir, né? E nessa encarnação de Mestre Ling, para mim deu para perceber totalmente isso, entendeu? Que nós temos um plano divino, e esse plano, ele vai ser cumprido. Claro que se a gente se rebelar, não quer, todo mundo tem livre-arbítrio, né? Mas se você se for conduzindo, sabe, por nosso Pai Celestial, pelos anjos, indo tendo compreensão, aceitação, todas as coisas, de repente, elas passam, porque nada é eterno. Todo sofrimento, toda coisa são ciclo, é um ciclo que começa e termina, outro ciclo que começa e termina, outro ciclo que começa e termina. E aqui, o mestre Ling, ele é o mestre da alegria. E eu sou uma pessoa assim, né, muito alegre. Para mim não tem tempo feio. Eu sempre estou com um sorriso, né, porque eu não consigo ver as coisas ruins. Então, sempre, tudo que acontece na minha vida ou na vida dos outros, eu vejo uma aprendizagem ali. Eu não sou nunca de ficar assim triste, me reclamando. Então, eu sei muito bem o que é isso, né? Então, o mestre Ling, ele traz o seguinte: tudo o que vem de Deus, da vontade de Deus, é só alegria, amor, felicidade, tudo de bom. Qualquer coisa que você esteja passando na sua vida que não é isso, não está vindo de Deus. São karmas que você está aqui para resgatar. Mas você tem a condição de mudar isso. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos dentro de uma condição, né? E de repente você muda essa condição que você estava. Existe um antes e um depois. Tá? Quando você começa a olhar, ter esse olhar para a sua vida de mais compreensão, de acordo com o momento que você está vivendo, a sua vida vai dar um up a sua vida, né? E isso, para mim, foi o que aconteceu com Moisés, né? Nessa encarnação desse profeta maravilhoso, né? Então, o que o mestre Ling traz para a gente é também a respeito, nós já falamos na outra live, né? Acho que foi de Mestre Lanto, né? Sobre a respeito da prosperidade, da liberdade, e de que você, para ficar dentro de um padrão realmente da luz divina, você não importa o que você está passando, né? Você não está, você não é para estar reclamando, esbravejando, tendo pensamentos ruins, querendo o mal de alguém, culpar os outros, sabe? Todas essas coisas negativas te afastam de Deus, né? Então, quando você estiver vivendo alguma coisa na Terra agora, você tem que ter um olhar amoroso e ingratidão. Porque o que você está passando tem alguma coisa a ver com a sua vida passada. E isso é muito importante a gente entender, de ter essa compreensão amorosa, que graças a Deus nós estamos aqui para resgatar essas coisas que ficaram para trás mal resolvidas, né? Isso é muito importante a gente ter em consciência. Então, procure sempre ver os seus problemas, o lado bom daquilo, não o lado mal. Procure olhar com os olhos amorosos, olhos divinos, para todos os seus problemas e para todas as pessoas que convivem à sua volta, né? O mestre Ling, ele é esse templo, ele é um templo que traz para a gente a nossa ligação muito forte com a fonte divina, né? Vamos dizer, com a presença eu sou. Ele traz para nós
essa luz dentro de nós. Ele está a serviço agora de que nós entramos num processo de que você vai se integrar totalmente com a sua presença, integralmente com a fonte divina. E dali, dessa integração, é que você vai conseguir resolver os seus problemas. Porque você não vai resolver os seus problemas confiando no que o outro fala, no que o outro diz para você, que você viveu o passado, com a experiência do outro. Não, não é assim. Você vai ter que resolver os seus problemas voltando para dentro de si mesmo. Para dentro de si mesmo. Isso foi o que ele passou como Moisés, né? Então, essa luz que ele traz para nós, que é o nosso entrosamento completamente com a presença. Você viver a presença. Cada momento da sua vida, você saber que você tem uma fonte divina dentro de você e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, feliz, triste, qualquer hora você pode se conectar com essa força interna e receber dela tudo aquilo que você necessita. Então, por isso que ele é sorriso, por isso que ele é alegria, por isso que ele traz para nós essa força de transformação, de uma transformação de viver o momento presente, não importa os problemas que você tem, trazer alegria. Você mudar dentro de você esses times de tristeza, de culpar os outros, de brigar. Não, isso não vai te levar a integrar com a presença divina, com Cristo. Não. Você vai ter que se integrar com a sua presença eu sou. E a partir dessa integração, você vai ter um olhar diferente e as coisas vão se resolver. Porque Deus está a todo momento conosco, Ele está aqui no nosso coração. Mas Ele sempre falou, nisso Jesus que falava, né? Bata e a porta se abrirá. Procura e acharás. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E não passou mesmo, né? Então, isso, para mim, pelo menos, que eu estudei do Mestre Ling, entre ontem e hoje, esses dias que eu estava olhando sobre ele, foi essa forte ligação com a presença. E quando você está com uma forte ligação com a presença, tudo é alegria, tudo é contemplação. Você vê uma flor, você vai contemplar essa flor. Você vê um céu lindo, você fica olhando para ele, sabe, contemplando aquilo. Você vai ver uma lua, você vai ter essa integração total consigo mesmo e com a presença que habita dentro de você, sem importar muito com o que está à sua volta, o que está rodeando, se as pessoas estão te maltratando, se as pessoas estão brigando com você, se o mundo está uma loucura, se tudo isso está fora. É ser, que nem eu digo lá no grupo, né? Ser ascensionado e livre. Ser ascensionado e livre é você ver tudo isso e sabe que tudo isso é ciclo, vai passar. Mas o que não vai passar é a presença de Deus dentro de você. Então, isso, para mim, pelo menos, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, é a maior mensagem do Mestre Ling. Por isso que ele está sempre sorrindo, que ele é chamado de Deus da alegria. Porque quando você descobre, no momento exato que você descobre essa presença dentro de você, Deus em ação dentro de você, você nunca mais fica triste, porque você sabe que você pode resolver tudo, você pode ter tudo que você quiser, você pode viver tudo que você quiser, tudo está nas suas mãos, tudo. Você pode tirar a doença que está dentro de você, você pode ter uma visão mais alegre para o seu mundo. Então, por isso que existe alegria. Embora as coisas ruins estejam aí, mas você pode ter o seu mundo de alegria. Mas uma coisa que ele também fala muito na prosperidade é o seguinte, sobre pobreza, né? A pobreza e o sentimento de posse. Isso é muito importante, né, nos estudos que eu fiz. Por quê?
a gente tem que saber que nós podemos, aqui no planeta Terra, materializar tudo que nós temos. Tudo que nós quisermos. Por exemplo, antigamente não tinha mecânica quântica, hoje nós temos. E quem estuda mecânica quântica sabe que você pode ter tudo aquilo que você quer. Isso, os mestres ascensionados já falavam para a gente. Quem estuda eles há muitos anos já sabe tudo que os mestres ascensionados falaram é o que a mecânica quântica fala, né? Então, mas a gente tem que ter uma diferença. A gente ser desapegado. Ele fala muito no desapego, mestre Ling, sabe? Você vai criar tudo que você quiser aqui no planeta, tudo. Você pode criar sua casa linda, o carro que você quer, a sua a família que você quer. Você pode tudo, mas você tem que perceber um item. Isso, a gente tem que ter tudo isso sem apego, sem achar que aquilo tudo é seu. Ai, isso aqui é meu, não vou largar, eu vou, isso aqui é meu. Não é isso, é o fluir, né? É o fluir. Você tem que ir fluindo. Então, você pode usar das coisas do bom e do melhor. E saber que isso tudo não é seu. Não é seu. Porque o que é seu é que você pode carregar. Né? E quando você partir desse planeta, você vai levar seu carro? Não, então ele está emprestado com você. Você colapsou essa função de onda, você criou seu carro do jeito que você queria, ele está chegando para você. Você quis a sua casa está ali. Talvez não seja, vamos dizer assim, às vezes a gente cria as coisas exatamente que a gente. Às vezes não é, mas é uma coisa que nos faz feliz. A gente tem que pensar assim também, né? Mas a gente tem que tirar a posse. Não, isso é meu, eu não largo, eu não vou largar, eu não vou morrer, porque eu não vou. Isso que a gente tem que desligar. E a gente não pode querer ter as coisas do outro. Por exemplo, ai, aquele carro lá, eu quero um carro meu, e qual daquele que aquela pessoa tem? Não. Eu posso querer um carro igual ao outro. Porque a palavra falada, ela tem um tom muito forte, que nos junta com a nossa presença ou nos separa, né? Então, a gente, quando essas frases da gente fazer, de viver nesse mundo sem ser apegado a nada, é isso também que o Mestre Ling traz para a gente. Porque quando você está no fluxo, você vai vivendo o que vai acontecendo. Hoje você tem esse carro, amanhã você pode ter outro, você mora nessa casa, você sabe que essa casa não é sua, está aqui emprestada, você que trabalhou, comprou tudo, mas ela não é sua. Um dia você vai embora, vai deixá-la aí. Então, esse desapego com as coisas materiais é que a gente precisa ter. E saber que quanto mais você dá ao outro, mais você recebe. Tudo que você vai dando para o outro, você vai recebendo. Tantos, vamos dizer, no financeiro, mas em sorrisos, em palavras, né? Uma das leis que eles dizem, né, da prosperidade é você sorrir. Você não tem nada para dar para alguém, dê um sorriso. Dê uma flor, dê uma palavra de compreensão, de amor. Isso tudo são pequeninas coisas que vão nos fazendo felizes, né? E essa felicidade é que está dentro do plano de Deus. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que a gente esteja dentro de um padrão para a gente ascensionar. Se a gente não estiver dentro de um padrão, de uma frequência, a gente não vai ascensionar. Então, Deus quer que a gente volte para o nosso lar, de onde nós viemos, nós vamos voltar, mas transformados, né? Então, isso, gente, que é muito importante o mestre Ling. Agora eu vou ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, ó. Mestre Ling, ele vem nos auxiliar, nos conectar com a fonte ilimitada da abundância divina, enfim, o fluxo da abundância divina. Então, tudo isso que eu falei é a respeito disso, é de você estar dentro da abundância divina e nada mais vai te faltar. Então, você pode começar a sorrir aí, porque você tem esse tesouro nas suas mãos. Esse tesouro é dado nós por herança divina. Só que as pessoas não conhecem esse padrão divino, né?
Ó, sempre que necessário, faça uma reconexão com essa energia, que depende de cada uma. Ele diz aqui que essa energia depende de cada um, dessa energia da bem-aventurança, do fluxo, porque se você tiver mágoa, rancor, você tiver com raiva de alguém, essa bem-aventurança não vai chegar até você, não tem frequência para isso, não vai acontecer. Então, por isso que ele está falando aqui de cada um. Quando o mestre Ling é invocado, ele ajuda nessa conexão. Então, é muito importante a gente sempre ter essa conexão com o mestre Ling, sabe? Eu sempre vejo ele assim, sorrindo, né? Sorrindo, aquele chinesinho sempre com um sorriso no rosto, né? Eu sempre vejo ele assim, ó. Não veja, não veja sua tarefa diária e seus problemas como um fardo. Tudo é um processo de evolução. É isso que ele traz para a gente. Veja a presença divina eu sou em vós e revele a perfeição em seu mundo interno. Isso aqui eu esqueci de falar um pouquinho. Porque você tem sempre que ver que você tem que se aperfeiçoar, melhorar, dar o melhor de você, né? Você não pode... Deus não quer que a gente seja morno. Deus não quer que a gente seja parado, esperando alguma coisa. Não, a gente tem que ir lá correr, batalhar, fazer as coisas acontecerem, né? Isso é muito importante. E sempre vendo tudo isso que a gente já sabe da energia crística, o que a gente pode fazer para a gente estar dentro de uma frequência e o que a gente não pode fazer, né? Seja consciente do vosso poder ilimitado de realizar tudo que é bom e edificante. Você vai fazer alguma coisa, é bom e edificante? Vai lá e faz. Não faz, sai dessa frequência, né? Bom, aí diz aqui, ó, visualizai a luz e o amor de vosso coração, penetrando na forma de pensamento. Bom, se materializando através da força... Bom, isso aqui eu não falei. Então, quando você vai ter uma forma de pensamento que você quer que se realize, se conecte com a chama trina, principalmente com a chama do amor, e essa forma de pensamento que você está criando, que você quer que se manifeste, pense no amor divino. Envolva isso com a chama trina. O Mestre Link pede para a gente fazer isso, para que os nossos pensamentos e todas as nossas materializações sejam carregadas de amor, né, de luz. Ó, ele fala das dádivas do grande silêncio, na forma de alegria e felicidade para todos que contatarmos. Então, quando você está contatando pessoas, você está nos lugares, por exemplo, assim, numa festa, mas nem tem festa mais hoje em dia, o povo fica mais aqui em casa. Mas quando você está em contato com outras pessoas, o que você tem que fazer? Quando vier pensamentos negativos que te afastem da fonte divina, fique no silêncio. É o que ele fala aqui, ó. Pense, se você for abrir a boca para pensar em alegria, coisas boas, você faça. Se não, fique no silêncio. Principalmente se as pessoas estão criticando os outros, porque hoje em dia, quando muitas famílias, amigos se reúnem, é para criticar, condenar, falar mal dos outros, né? Infelizmente, a nossa sociedade está assim. Eu acho que até um pouco dessa que teve esse negócio de separar todo mundo, para essa frequência que está no mundo há muitos anos parar um pouco, né? Porque essa frequência é nefasta, esse negócio de criticar, julgar, condenar, deixa cada um viver o que ele quiser viver. Isso é muito importante, a gente ter essa concepção. Bom, o Senhor irá prover a todos sempre com o auxílio certo e na forma certa para manifestar aquilo que for mais necessário à vida no momento. Por exemplo, se você está vivendo uma situação, você tem que aceitar essa situação, porque essa situação, ela faz parte da sua evolução. Porque é o que ele está falando aqui. Deus não vai mandar para você uma coisa que esteja fora daquilo que você tem que passar. Se você está passando por isso, ali tem uma evolução. Se você está sofrendo, se você está... Ali tem uma evolução, que você precisava passar por isso. E nós estamos, vamos dizer assim, nos sinais do tempo, agora que você tem que limpar tudo mesmo. Ninguém vai deixar nada debaixo do tapete.
tudo vai vir à tona agora, para a gente poder limpar, para o mundo se transformar, né? Bom, normalmente os homens limitam o fluxo da abundância divina sobre suas vidas através de crenças, conceitos limitantes negativos. É isso que eu estou falando aqui, né? Que a gente tem que tirar essas crenças e esses limites para que a abundância divina ela floresça, vamos dizer assim, que ela comece a se jorrar para nós. A gente pensa, cria, acontece, pensa, cria, acontece. É um fluxo, né? Bom, alguns, aí foi o que eu falei no começo, ó. Alguns confundem desapego com pobreza. Ah, para eu estar dentro da luz divina, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser aquela pessoa que não tem nada. Isso é uma crença que passaram para a gente há muito tempo, entendeu? E não é assim. O universo, ele é abundante. O universo tem tudo. E Deus quer que nós temos tudo também, né? Ele quer que a gente saia dessa crença de pobreza. Nós não viemos aqui. Se você vê a história, né? A gente veio aqui para evoluir. E a gente, por exemplo, você ter, mas não ganância, não estou falando de ganância, estou falando de você ter a casa que você quer, você ter o carro que você quer, ter a família que você quer, ter um amor que você quer, enfim, tudo que você te faz feliz. Vamos falar assim, para que nem o mestre Ling fala, você está sempre sorrindo, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que aprender. Aí ele fala aqui, ó, alguns pensam que para ser um homem do bem precisa ser pobre. E não é isso. É preciso desapegar-se das coisas e não se sentir dono de nada. Temos que saber que tudo está à disposição para uso enquanto for necessário. Isso é muito importante, olha essa frase dele. Tudo está à nossa disposição para uso enquanto for necessário. Às vezes, você está num tipo de vida que são necessárias certas coisas. Depois passa, você não precisa mais, né? Então, aquilo está ajudando você a galgar coisas mais superiores, né? Aí, vamos ver o último que ele fala aqui, acho que esse aqui é o último. É importante repensar como está sendo usado o dinheiro, os bens materiais e também os bens pessoais que você atrai. O desapego é importante, isso que eu estava falando, né? Até mesmo para que a abundância continue fluindo. Isso aqui é muito importante, aquilo que eu falei. Para a abundância divina continuar fluindo, você não pode estar segurando nada. Como que a luz vem, passa no seu corpo, vai, entra aqui no topo da cabeça, passa no seu corpo todinho, desce, desce, você está fechado, segurando um dinheiro no banco, eu não dou para ninguém, eu não falo que eu tenho. Não, o dinheiro tem que fluir, você tem que sair, viajar, gastar. Quanto mais você vai gastando dinheiro, mais dinheiro vai chegando. Entende? É o fluxo, é o que ele está falando aqui, ó. Lembre-se que a prosperidade divina envolve todos os bens materiais e espirituais. Porque, agora não é hora de falar disso, mas tudo que é material está ligado também com as coisas espirituais, né? Em amor, em felicidade, os bens materiais vêm com isso. Quando a gente larga de muitas crenças, muita coisa limitante, a abundância começa a vir. Você vai largando as suas mochilas pesadas nas costas, vai jogando fora tudo, aí a luz começa a entrar mais forte. Enquanto você tiver aquelas mochilas aqui pesadas, aquelas coisas antigas pesando, seu pescoço doendo, aquela coisa aqui atrás, nada vai para frente. A hora que você fala assim, tchau, vou desligar, vou me jogar no mundo. Se joga. Aí pronto, o fluxo começa a ir embora. E você vai, sabe, construindo a sua prosperidade, você vai construindo o seu mundo, você vai construindo tudo aquilo que você quer. É fácil? Não, mas é possível. E tudo começa com o primeiro passo. O primeiro passo é tudo. Bom, agora nós vamos falar das encarnações dele, né? Eu falei tudo isso aí para mim falar da vida que ele foi, né? Moisés. A história de Moisés, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, gente. A história de Moisés, que eu vou contar para vocês, todo mundo já conhece as histórias, somente quem já leu muita Bíblia, já sabe. Mas eu vou dar
falar alguns tópicos, né, mais importantes, mas a gente vê nas histórias de Moisés, né, do mestre Ling, uma coisa muito importante, né, que ele era aquele cara tímido, não sabia falar, não tinha o dom da oratória, não tinha como cumprir essa missão que Deus deu para ele, entendeu? De ser Moisés, o grande profeta. Mas ele não queria, ele não queria, eu não vou fazer isso aí não, não dou conta, imagina, não sei nem falar, estou aqui falando com as minhas palavras, né? E Deus ficou no pé dele, você vai fazer isso aí, você vai fazer isso aí, ele, eu não vou, vai, e foi assim, até que ele resolveu cumprir a missão dele, né? Que era uma missão muito linda, né? Mas isso aí não toca na nossa vida, isso também, que às vezes você tem uma missão muito grande para você fazer e você acha que você não vai dar conta. Entende? Você, não, eu não vou dar conta de fazer isso. Gente, como que eu vou dar conta de fazer? Não vou. Mas aquela vozinha fala para você, você vai dar conta, você vai fazer, vai dar certo. Então, essa ligação do espírito com Moisés subiu os degraus dele, né? Ele fez coisas, né? Quem estudou já viu que ele fez coisas que ele jamais poderia de fazer, seria capaz de fazer, e ele fez. Aí, quando você tem que fazer uma coisa muito linda, né? E talvez você não esteja o preparo, aparecem pessoas para nos ajudar a fazer isso. Isso é muito importante a gente saber, que nós não somos os donos da verdade, nós não somos aquele que temos o poder, não. Nós estamos aqui na humanidade, é um ajudando o outro. Não, é aquela história da sopa, né? Você faz uma sopa, cada um dá uma coisa, né? Aí no fim faz a sopa, todo mundo come, né? Aí o que acontece? Quando ele não dava conta de falar o que ele tinha que falar para o povo, né? O irmão dele, Arão, foi ajudar ele a fazer. Então, na vida da gente é assim, confie em Deus, entendeu? O que você tem que fazer, se você precisar de ajuda, isso vai vir. Confie no nosso Pai Celestial, confie no Cristo interior que dentro de você, que se você entrar no fluxo, as coisas vão se resolvendo normalmente, sem você ter que ficar maluco com as coisas, né? Porque na hora que Deus falou da missão dele, ele falou: não, não vou conseguir. Mas aí o que aconteceu? Ele falou que ia fazer, aí Arão já entrou, o irmão dele, para falar o que tinha que falar, ele tinha mais força, uma garra, uma coisa, e ajudou a ele cumprir a missão dele. Então, isso é na nossa vida também assim, entende? Que tudo que é para ser, devagarzinho as coisas vão acontecendo, sem você precisar ficar nervosa, brava, nada. A hora que você entra no fluxo divino, tudo vai acontecendo, tudo vai se transformando, tudo vai se manifestando quando você fala, nossa, já passou, olha, nem percebi, né? Então, vamos entrar agora mais na história dele, né? Ó, o profeta Moisés é famoso por seu papel de tirar os filhos de Israel da escravidão no Egito no século XV antes de Cristo. Ele é acreditado de escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés significa aquele que foi tirado. Faz alusão ao fato de ser retirado do rio Nilo para ser criado pela filha do faraó. Né? Até hoje, por isso que para carregar os bebezinhos aí puseram o nome de Moisés, né? É porque era Moisés, foi posto ali. Mas por que aconteceu isso, né? Bom, eu conto depois. A vida de Moisés, gente, ela foi dividida em 3 períodos de 40 anos, né? Os primeiros 40 anos foram passados no Egito, na terra de Gozém, no Baixo Egito. Nos outros próximos 40 anos, em Median. E nos últimos 40 anos foi um profeta de Deus, foi quando que ele assumiu mesmo que ele era um profeta, né? Que foi um dos maiores profetas de Israel. Então, nesses primeiros anos aqui, nesses primeiros 40 anos, é a vida dele lá, como sendo criado lá, né? Filho de Faraó, tendo todas as regalias, né? Depois, nos outros 40 anos, em Midian,
foi quando ele fugiu para o deserto e encontrou aquele pai com aquelas 7 filhas, que ele casou com uma dessas filhas dele, né? E depois, nos últimos 40 anos, foi quando ele já abriu o mar, atravessou e foi cuidar, trouxe as tábuas, enfim. Então, a vida dele é desses 3 tópicos, né? Ó, agora vamos começar desde o comecinho da história dele. Depois de 400 anos que os hebreus estavam sendo escravizados pelo Egito, Deus levantou ele decide, Deus vê que aquele sofrimento daquele povo estava grande demais, então ele decide uma libertação para esse povo. E essa profecia, que ia ver um que ia libertar o povo, chegou aos ouvidos do faraó. Né? Então, alguém contou essa profecia para o faraó, né? Lá que tinha muitos videntes, essa coisa. Então, temendo uma revolta pela multidão dos meninos hebreus, determina uma ordem: matar todas as crianças do sexo masculino, né? Assustada e com medo, a mãe de Moisés, Joquebedai, mãe biológica, coloca ele num cesto e deixou que as correntezas das águas do Nilo levassem, né? E a filha de Faraó, que estava banhando no rio junto com as servas, encontraram a criança, né? E como ela não tinha filho, decidiu criar um menino, né? E assim foram os primeiros 40 anos de Moisés, desfrutando de todos os benefícios e aprendendo a ciência do Egito. Bom, aí nos outros 40 anos, adulto, quer dizer, ele foi ver, ele vivia vivia muito bem lá junto com no faraó, tudo, mas ele sabia que ele não veio dali, e que a verdade era sempre contada, né? Adulto, ele começou a encarar a verdade de sua origem do povo hebreu. Certo dia, ele presenciou a morte, né? Que um soldado veio e matou um hebreu, né? Ele ficou tão revoltado com aquilo, mas tão revoltado, que ele pegou esse soldado, ele mata ele na revolta dele e enterra ele na areia. Mas muitas pessoas viram o que ele fez. Os escravos que estavam ali, os outros soldados que estavam lá, tal. Ele ficou tão apavorado porque ele sabia que lá as coisas eram terríveis, né? Para quem desobedecesse. Aí, como muita gente tinha presenciado isso, e ele ficou com medo do faraó descobrir e mandasse matá-lo, né? O que ele faz? Aí começa a segunda parte da vida dele, que ele vai para Midian e encontrou Reuvel e suas 7 filhas. Esse aí, eles moravam lá no... É um deserto mesmo, né? Mas tinha um oásis lá e esse povo morava lá. Aí ele chegou lá, com amizade e tudo, ele casa com uma das filhas de Revel, que é a Zipora. Acho que é Ziporá. E ficou lá várias décadas. Ele viveu lá, né, casado, várias décadas. Se passaram até que o rei do Egito morreu. Aí, quando o rei do Egito morreu, aí ficou até mais pesada a servidão, né? Ficou mais pesada. Aí que começa a história dele, realmente como profeta, né? Ele já estava sentindo alguma luz. Então, ele começou a perceber que ele via alguma coisa estranha, né? Parece que tinha umas folhas que no lugar que ele saía assim para meditar, né? Não sei se a palavra seria meditar, mas ele saía assim, né? Para ficar no tempo, né? Ali olhando a natureza. E alguém começou a falar com ele. Nas escrituras dizem que isso aí é o arcanjo, o arcanjo Micá, que é mestre Jesus Cristo, ou a presença eu sou dele. Ou
Deus, né? Vamos dizer que cada um pensa de uma maneira, mas é uma força espiritual forte que tinha um trabalho para ele, um trabalho muito forte para ele fazer, que ele era um hebreu, tinha que salvar aquele pessoal todo. Mas o que acontece? O que ele vai falar para Deus? Eu não dou conta disso. Eu nem sei falar. A minha língua é travada. Eu não tenho força para fazer tudo isso, né? E ele, de Deus, voltava, né? Voltava e falava que ele tinha, que era. Para mim, isso aí foi, né? Eu senti isso aí muito quando assisti o filme, né? Quando assisti o filme, não sei se alguém já assistiu aí o filme de Moisés, né? Foi a primeira vez que a palavra eu sou o que eu sou, que se fala, né? O dia eu lembro quando assisti isso aí, eu falei, meu Deus, eu até chorei. Eu falei, gente, é a primeira vez que é falada eu sou o que eu sou. Então, no filme parecia assim uma criança, né? Mas dizem que é uma energia que aparecia para ele, né? E falava que ele tinha, né, que enfrentar e salvar aquele povo, que era uma missão dele. E ele falava, eu não vou dar conta, não vou dar conta, e Deus até quase que se irritava com ele, porque ele é aquilo que eu falei no começo para vocês. A maior ensinamento nosso, para nós, nos dias de hoje, é isso, sabe? De saber que Deus está aqui dentro, ele dá a intuição para a gente, e você tem que ir fazer. Você não pode ficar com medo de nada, porque de repente tudo vai dar certo. Porque quem está mandando a gente fazer isso é a providência divina. É Deus em ação dentro de nós, né? Aí o que acontece? Ele, não vou dar conta. Não vou... Até que ele chegou para a esposa dele e falou, não, eu vou fazer a minha missão. A esposa ficou desesperada, né? Não, eu tenho que fazer. Mas como que você vai fazer isso? Você não vai dar conta de fazer isso. Mas ele, de tanto ter esses encontros com a presença divina dele, vamos dizer assim, né? Ele foi ficando mais forte. Ele foi cada vez ficando mais forte, até que ele chegou à conclusão que ele tinha que sair dali e tinha que resgatar esse povo. Mas como? Ele falava assim, né? Para Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não sei nem falar direito. Ele falava, você vai fazer isso, né? Bom, isso, gente, são todas coisas, esses ensinamentos desses mestres, gente, são todas as coisas que servem para a nossa vida de hoje. Isso tudo serve, tudo para a nossa vida, a gente começar a comparar as coisas e ver que os mestres todos passaram pelo que nós estamos passando. Se eles venceram, nós vamos vencer também, não é? Ó, ele não sabia como libertar o povo, mas Deus sabia. Isso até anotei aqui, ó. É, você vai fazer as coisas, você fala, não dou conta. Ah, eu não vou saber fazer. Mas Deus sabe como fazer. E Ele vai te iluminar o que é para você fazer na hora certa, no momento certo, né? Então, é, quando a primeira coisa que ele fez, assim, que ele ficou assim, mas o que é isso? Como que ele, você acha que essa voz é real? Ele falava para a mulher dele, né? Mas então, uma das coisas que foi, assim, muito forte para ele foi uma vara que ele andava, né, com aquela vara, e essa vara virou uma cobra. Virou uma cobra, aquelas que tem, aquelas najas assim que tem mesmo lá no deserto, né? E depois voltou a ser vara. E a mão que tinha uma lepra, que tinha doença, né? Ela ficou saudável novamente. Então, isso ele falou: não, então não é sonho, isso aí tá real, eu tô vendo. E se eu vi, porque ele achava que era uma ilusão, né? Que estava, né? Aquela voz, quando não aconteceu nada material, ele não acreditou, né? Aí, quando apareceu essa vara, né? Que virou cobra, depois virou a vara de novo, e ele ficou curado, né? Então, aí ele começou, não, isso aqui é real mesmo. Então, aí que ele começou a tomar mais posse daquilo que ele tinha que fazer, né? É, aí, como eu falei aquela hora, como ele não sabia se expressar, Deus já preparou Arão, que era o irmão dele, que ia trabalhar junto com ele nessa expansão desse momento para esses hebreus, né? Ia expandir para que todos fossem libertados. Então, ele começou sozinho, mas depois Deus já colocou outro para ajudá-lo a fazer essa coisa, que ele não ia, porque ele não se sentia empoderado, né?
Mas a luz divina é assim, ela faz tantas transformações, põe na vida da gente tantas pessoas maravilhosas, de repente você já está fazendo aquilo que você nem imaginava que você podia fazer, né? Ó, Moisés foi evoluindo no relacionamento com Deus e no final da sua vida ele cumpriu com sucesso o papel para o qual tinha sido chamado. Isso é muito lindo, né? Quando ele terminou a vida dele, né, a vida dele acho que foi de 100 anos, ele conseguiu concluir tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, né? Então, as funções de Moisés ele foi um líder, ele foi um legislador e ele foi um profeta. Então, no líder, na liderança dele, junto aí com Arão, porque ele não tinha esse aspecto de líder, Arão já tinha, né? Ele volta para o Egito para tirar os filhos de Israel da escravidão. Deus trouxe as 10 pragas para o Egito para culminar na liberdade, né? Todo mundo já conhece essas 10 pragas. Moisés e Arão eram portas-vozes de Deus, nunca diziam que eram milagres deles. Isso aqui é uma coisa muito importante. Eles sempre falavam que o que estava acontecendo não era eles, olha a simplicidade, né? Bem característica do mestre Ling, né? Muito simples, muito assim, sabe? Muito puro, né? E eles falavam que quem estava mandando ele fazer isso não eram ele, era Deus que estava mandando fazer isso aí. E que Deus fala, né? Mas quase ninguém acreditava, né? Então, isso foi a parte de líder. Ele liderou esse povo todo para fazer o que ele fez, né? Um legislador, ele foi também um legislador. Moisés é conhecido como o grande legislador do Antigo Testamento. Quando os filhos de Israel se reuniram na base do Monte Sinai para ouvir os 10 mandamentos, foi Deus que trovejou seus mandamentos. Teve trovão e o povo ficou com medo. Isso aqui eu estou falando isso, que é uma coisa muito importante. A hora que veio aquele trovão e Deus falou, as pessoas ficaram todas assustadas. Aí ela fala, não queremos que Deus fale, a gente quer que você fala o que é para ser falado, né? Aí, nesse exato momento, é que começou realmente, naquele pedaço, é que começou o Espírito de Deus, entrar em gente e a gente falar as coisas que têm que ser faladas, né? Não Deus descer lá e vir falar com a gente aqui, não, ele manda pessoas, na nossa vida já acontece isso. Às vezes, você está querendo uma coisa, de repente uma pessoa vem para falar com você, é a resposta que você quer. Mas isso aqui foi o povo que pediu, para que Deus não viesse que eles morriam, porque Deus falava, tinha trovão, tinha aquelas coisas todas, e eles não queriam, eles queriam que Moisés falasse. Então ali já foi criada uma coisa, que Deus ia falar por meio das pessoas, né? Isso foi muito importante. Agora, o profeta. Uma das profecias mais significativas que Deus deu a Moisés foi a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Ele falou que viria. Muitos achavam que o Messias era Maomé, né? Isso em outras religiões, nem vou entrar aqui falar disso, que é muito complicado, né? Que as pessoas não... Eu vou falar a minha opinião, tá? As pessoas que não aceitaram o Mestre Jesus Cristo não evoluíram, né? Eles estão muito parados ainda no século passado, né? Eu acho que Deus mandou Jesus realmente para fazer a nossa evolução, sabe, o nosso crescimento. As pessoas que não receberam o Mestre Jesus Cristo estão sofrendo muito ainda. Você vê que Jesus Cristo é libertador. Quem começa a conhecer a luz do Cristo, a luz de Deus, né? Porque Deus é amor. Esse Cristo é que faz as transformações no planeta. Agora, a gente pode ver que essas pessoas que estão dentro dessa frequência ainda, elas querem dominar o mundo, e elas estão numa frequência de sofrimento, principalmente as mulheres, né, que não aceitaram, as pessoas que não aceitaram o raio feminino. Então, isso é muito importante da gente entender isso, porque é uma coisa que muda a sua vida quando você aceita Jesus, quando você aceita a luz divina no seu coração, quando você aceita a sua chama trina, a sua vida muda, né? Aí eu vou dizer aqui, ó, quais foram as coisas os milagres, as coisas que rodearam a vida de Moisés.
Então, eu já falei que foi a vara de Moisés que se tornava serpente, o rio se transforma em sangue, né? As pragas das rãs, as pragas dos piolhos, a praga das moscas, as pestilência, a praga das úlceras, a praga dos granizo, a praga dos gafanhotos, as pragas das trevas, a morte dos primogênitos. A hora que o mar se dividiu, né? A pressão, isso aqui é uma coisa muito importante que aconteceu, né? Todo mundo quase já conhece essa história, nem estou aprofundando, só estou vendo um lado de Moisés assim mais filosófico e mais realístico do que a história, porque a história realmente quase todo mundo já conhece, né? Então, gente, quando o mar foi dividido, que é a coisa mais linda, né? No Mar Vermelho. Então, por que que foi falado que o mar é vermelho? Porque nessa travessia, todos os soldados que morreram, eles viraram corpos ali, né? E dizem que a frequência da água, da pressão da água que veio, estourou os corpos deles, né? Quando o mar foi e depois o mar voltou, né? Então, nessa garra das forças, os corpos deles se explodiram. Daí se tornou o Mar Vermelho. Aí, agora, no ano de 2000, disseram, né, os mergulhadores, né? No ano de 2000, disseram que encontraram as rodas das carruagens dos soldados egípcios, né? Isso, gente, é uma coisa que em certa região do Mar Vermelho, os mergulhadores filmaram, né? Essa, essa, essas carruagens e essas rodas que estão no fundo do mar, né? Lá do Mar Vermelho. Então, é uma coisa muito importante isso, né? Que isso é uma coisa que tem essas provas, né? Se bem que tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito, sabe? Que as provas, geralmente essas coisas que aconteceram, nossa, já era para ter desintegrados aí, né? Mas dizem que no 2000, e no ano de 2000, esses mergulhadores acharam essas rodas dessas carruagens, né? No mar, numa área do Mar Vermelho, né? Depois, outra coisa que permeou a vida dele: a água se transforma em água potável. A derrota de Maleque, que era, Maleque foi um ser que teve uma guerra com eles, né? Então, era assim, essa aí ficou muito bem marcada, que quando eles estavam ganhando a guerra, Moisés ficava com as duas mãos levantadas, aí eles ganhavam a guerra. Quando ele abaixava a mão, que ele ficava cansado, a turma de Maleque é que ganhava a guerra. Então, havia ali uma luz ali que comandava, que saía de Moisés, que comandava essa guerra, né? E depois, para ele ficar, para acontecer o que tinha o que ia acontecer, alguém ficou segurando as duas mãos dele, né? Para ele conseguir ficar, para eles ganharem a guerra. Porque isso tudo, gente, são coisas assim, de ordem divina, né? Eu acredito isso aí, tá bem? Eu não sei como que se processa tudo isso, mas a gente, eu também sei, por exemplo, que muitas coisas assim diferentes acontecem na vida da gente, né? Quem trabalha com a luz há muito tempo sabe que essas coisas especiais acontecem com a gente também. Só você começar a desenvolver essa luz dentro de você, muitas coisas lindas acontecem com a gente, né? Bom, aí outra coisa também que permeou a vida dele, né? A coluna de nuvem de dia e o fogo à noite. Isso também era uma coisa, essa coluna de fogo, né? De noite e durante o dia tinha uma nuvem que permeavam essas pessoas, né? Miriam é ferida e curada da lepra. A destruição de Corá e seu grupo. Esse Corá era o seguinte:
Isso é porque junto com eles foram muitos, vamos dizer assim, como seria tribos, né? Tribos que viveram nessa turma de hebreus que tinha, né? Então, esse Corá foi o seguinte, ó, eles tinham visto já o poder de Deus, né? O mar tinha se aberto, passaram, viram o Monte Sinai, fumegando com a voz de Deus, que ficaram até com medo, mandaram que Deus não falasse mais, que falasse fosse Moisés, né? Mas, assim, mesmo assim, eles criaram, quando Moisés subiu no monte, eles criaram uma estátua, um bezerro de ouro no pé da montanha. Nossa, isso foi uma coisa assim terrível, né? Porque eles já sabiam, idolatria não era, Deus não queria idolatrar ninguém. É como aquela coisa, né? Tudo negócio de idolatria quer dizer apego, né? É aquela coisa que você está pegada, aquilo lá. Isso não pode ser, né? É que nem muitas pessoas hoje, né? A gente fala dos nossos mestres ascens, que eles também não gostam desse apego, dessa idolatria. Não, eles nos ensinam como a gente caminhar. Eles não mandam na gente, nem entra no nosso mundo particular, né? Eles nos clareiam a nossa mente. Isso é muito importante a gente aprender isso também. Então, esse pessoal de Corá, eles foram responsáveis por Moisés descer. Ele, quando Moisés desceu e viu aquele povo, né, que criou aquele bezerro de ouro, ele ficou doido, ficou assim completamente passado. Sabe o que ele fez? A primeira das tábuas, né, lá dos 10 mandamentos, ele quebrou aquelas tábuas, né, de tanta indignação daquele povo. Depois, né, no escrito que eu vi, as pessoas, né, dessa turma, né, que tinha essa idolatria, eles falam lá que a terra se abriu e essas pessoas foram sucumbidas. Eu acho que foi um terremoto, né? Que aí diz que a terra abriu e todas essas pessoas que tinham essa idolatria, elas não continuaram ali, elas foram embora, né? A outra coisa muito importante também, que é a última, que eu achei muito lindo, né? E tem alguns, eu vi também que tem alguns historiadores que comprovam isso, né? Pelo estudo que eu fiz. Que lá nesse lugar onde ele viveu, ali, quando saindo do Mar Vermelho, tem aquilo lá, que são duas rochas. Então o povo estava sem água, ninguém tinha água lá depois para beber, né? Aí ele vai com a varinha dele lá, bate na pedra e a pedra começa a jogar a água para todas as pessoas, né? Isso também é muito lindo. E essas pessoas, né? Não, aliás, os pesquisadores viram que lá naquela pedra a água ali saiu, porque tem as marcas dessa água descendo por essa terra, né? Então, isso é muito importante, que foi uma coisa real mesmo, né? E Moisés viveu 100 anos e morreu em Moabe, né? Agora, vamos falar da outra encarnação dele. Então, vocês podem ver aqui, voltando aí para Moisés, que ele, junto com esse povo, com essa missão que ele tinha que cumprir, ele sofreu muito, porque lá dizia lá que ele era humilhado, isso não vai dar certo, você trouxe aqui a gente por causa disso. As pessoas brigavam com ele falou que tem gente até que cuspia nele. Isso está escrito lá, que foi uma coisa assim horrorosa que ele passou, dizem as escrituras. Mas ele tinha aquela força no coração dele. Eu cheguei até aqui, eu vou levar esse povo para a terra prometida. E assim foi. Então, a mensagem do Mestre Ling nessa encarnação é que a gente nunca pode desistir daquilo que o nosso coração fala, daquela coisa maluca que vem dentro da gente, que a gente tem que seguir um caminho, a gente vai e segue, porque ali Deus está nos guiando. Eu acho que é por aí. Agora vamos passar para o outro. O outro foi Ananda. Ai, Ananda, coisa linda, né? Nessa encarnação, ele era o discípulo do nosso querido Buda.
né? Ele era discípulo dele. Ananda quer dizer alegria. Naquela época ele já era alegre, né? Porque Ananda quer dizer alegria. Ele era um jovem de beleza incomparável. Foi um dos discípulos do Buda, era um devoto apelidado de guardião do Dharma. E ele viajava pelo sul da Índia, levando a mensagem do Samadhi, a libertação e a vitória sobre a ilusão, né? Isso é muito importante, né? A libertação e a vitória sobre a ilusão, né? Se você realmente entrar dentro disso, você está ascensionado, né? Ó, o nascimento dele foi em Kapilavastu, no Nepal. Ananda é protetor do Dharma, da a missão que temos, o Dharma é a missão que a gente tem aqui na Terra. Não sei se alguém sabe o que quer dizer. Tem o karma e tem o Dharma, né? O karma todo mundo já sabe. O Dharma é a missão que você tem aqui na Terra, né? Que você tem que cumprir. Então, ele é um protetor disso aí, entendeu? Que ele ajuda as pessoas a cumprirem as suas missões quando você começa a trazer ele, abrir a porta para ele entrar na sua vida, né? Então, ele é protetor do Dharma, da missão que temos aqui na Terra. Ele foi o atendente do Buda por 20 anos, que recitou os sermões de Buda de memória no primeiro conselho budista, depois do Buda ter morrido. Buda e Ananda eram os primos de primeiro grau. Ananda era um homem modesto e quieto, completamente dedicado ao Buda. Ele recitava qualquer sermão do Buda, né? Mesmo quando o Buda partiu, ele recitava todos os sermões onde era chamado. Olha, pela pesquisa que eu fiz, uns dizem que sua iluminação se fez quando o Buda partiu. O Buda partiu, ele se iluminou. Ele era um atendente, secretário e confidente do Buda. A sua vida foi um caminho de devoção e de serviço. Dizem que Ananda viveu também 100 anos. A história de ordenação das primeiras monjas budistas. Isso aí era o seguinte, ele achava, acho que era uma tia dele, que queria muito receber as iniciações, né? E tinha umas mulheres que acompanhavam o Buda. E ele dizia, por que elas não podem vir para junto da gente, né? Então, a batalha dele foi isso. E depois teve a ordenação dessas monjas, né? Isso também foi muito importante. Bom, a história dele foi de Lord Ling. Então, pela pesquisa que eu fiz, dizem que ele foi ascendido nesta encarnação. Outros dizem que foi como Ananda. Aí deixo para cada um resolver, né? O que achar. Olha, o Lord Ling, ele viveu na China e foi o senhor Ling, membro da classe dominante. Uma perfeita sintonia com a fraternidade, capacitou para servir o povo com a ação equilibrada da chama trina. A partir daí, devotou-se à chama dourada e brilhante da alegria, em prol de todos que evoluem no planeta. Quer dizer, se você chamá-lo, essa luz de Mestre Ling, nossa, sua vida dá um outro time, porque realmente ele traz essa luz para nós, né? Traz a alegria. E para você estar com Deus, você tem que estar na alegria, na felicidade, né? Ele reconheceu que sem essa qualidade, o ser não consegue ascender, nem prestar um serviço justo, seja a Deus e aos homens, né? Então, tem uns que dizem que ele ascendeu nessa encarnação, porque nessa encarnação de Lord Ling, ele já estava, eu acredito até que foi mesmo nessa encarnação de Lord Ling, porque ele estava mais equilibrado, né? Porque como Moisés, nossa, teve muitas coisas passado ali, né? Depois de Ananda, ele foi ficando mais quieto, mais devoto. E eu acho que nessa encarnação de Lord Ling, que ele estava com uma encarnação mais tranquila, mais leve, né? Bom, o mestre Ling, ele é do quinto raio.
da verdade, da cura, da abundância e perfeição. Ele vem nos ensinar a nos conectar com a fonte ilimitada da abundância divina. Deus provê todo o universo, derramando bênçãos e bem-aventurança. Sempre que necessário, faz a reconexão com essa energia, que depende de cada um. E quando o Mestre Link é invocado, ele auxilia em todo esse processo. Diga verbalmente ou mentalmente: eu sou a bem-aventurança. 3 vezes. Eu sou a bem-aventurança. Eu sou a bem-aventurança. Respire profundamente e deixe que essa energia penetre em todo o seu ser, em todas as suas atividades, no trabalho, em casa, com amigos, com a família. Compartilhe essa energia com todos ao seu redor, né? Então, a chama dele é a chama do fluxo da abundância divina. Olha ele ali, que lindo. Bom, gente, era isso que eu tinha que falar de Mestre Ling, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, põe aí que a Denise depois me passa, né? Mas eu acho que é aquela coisa linda, né? Que a gente, todo mundo quer, né? Que é a nossa entrada realmente na presença eu sou, na entrada que saber que você não é nada, né? Você não é nada. Esse corpo aqui vai embora, né? Essa pele aqui que eu estou segurando vai embora, vai tudo embora, e que vai ficar a nossa essência. E ele nos traz essa meditação para você entrar dentro da sua essência. Quando você entra dentro da sua essência, dentro da presença, tudo ao seu redor fica melhor. Tudo, tudo, tudo. Entende? Então, para mim, essa é a mensagem de Mestre Ling, né? Muito lindo. Lindo, 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 maravilhoso. Muito boa a É a sua aula força. hoje, Maria José. É, menina, sabe, tem uma hora eu até fiquei suando aqui, ela tá falando de Jesus, acho que ele estava por aqui, que eu comecei a suar. Nossa, mas a gente fala neles, né? Olha, já tá uma pressão aqui no meu olho. A gente começa a falar neles, É, a eles energia é aparecem, né? forte, né? Sim. É, E assim, lembrando que ó, o Guilherme chegou agora. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite todo mundo que está aí. Eu fui conversando com eles no chat. Lembrando que o mestre Ling, ele foi Chohan do quinto raio antes do mestre Larion. Então, quando o mestre Larion ele assumiu esse cargo, o mestre Ling saiu. E assim, a gente estava conversando no chat, né? O que que sim, acontece? Que as pessoas, naquela época, tudo para eles era Deus, né? é. E eles não sabem o que era, se era anjo, se era arcanjo, se era mestre. E nós sabemos hoje que todos esses seres tinham seres de luz, tinham mestres ascensionados por trás dele, porque um ser encarnado seria incapaz de fazer esse tipo de coisa, né? Uhum, Então, assim, você falou do anjo Micael. O anjo Micael, ele é um anjo que trabalha na legião do Arcanjo Miguel. Ele é um ser, não é Jesus. Ele também esteve em função com o Mestre Jesus, na encarnação dele. E quem trouxe muitos conhecimentos para Moisés naquela época foi justamente o anjo Micael. E que assim, muitos não sabem, mas aonde tem o Corcovado, que tem a estátua do Cristo, é onde tem o templo do anjo Mica. Não sei se você sabia disso, lá Zé. no Rio, né? Isso eu sabia. No Rio de Janeiro. Também é um ser assim com uma energia muito forte, é um ser maravilhoso. Então é isso, eu gostei muito, o pessoal também gostou, muita energia, foi muito bom. E nós vamos então para meditação, né? Que já deu mais de uma hora. Não, daqui a Ô, pouco a Maria Denise, a sua Carolina voz começa a pedir. a sua voz para mim ainda está tão, tão longe. Não sei o que Vocês estão aconteceu hoje. ouvindo, pessoal? Falem Esse aí se estão pessoal, me ouvindo. Respondem aí no chat. que agora você vai fazer meditação, se você falar baixinho, a gente não vai escutar.
Puxa para O cima um fone tá pouquinho. aqui, mas ele tá aqui, ó. Aí melhorou, agora Pes- é o fone para mim, pelo menos. Pessoal, vocês estão Puxa me ele mais. ouvindo? Ninguém fala nada? Então tá bem ouvindo, né? Se não tivesse, alguém já falava. Mas melhorou um pouquinho a hora que você puxou para cima. Sim, estão ouvindo, a Carolina Ah, falou que então tá estão bom. ouvindo. Então tá bom, pessoal. Vamos então para meditação. Vamos relaxar, irradiar luz para o planeta. Vamos todo mundo aí, já começando. Senta confortavelmente, todo mundo. Encosta, fica com a coluna ereta. Fechem os olhos, solta os ombros, relaxa. E faça 3 inspirações profundas e solte o ar bem devagarzinho. Mais uma vez, relaxa. E foque a sua atenção no seu chakra cardíaco. Focando a atenção principalmente na sua chamatrina. E veja agora como você é completamente envolvido pela luz do bem-amado Arcanjo Miguel, essa luz azul maravilhosa que envolve completamente o nosso corpo físico e vai se expandindo, envolvendo todos os outros corpos, formando uma bola de luz azul com um diâmetro de 3 metros. Desculpe, com um raio de 3 metros, abrangendo assim todos os corpos inferiores. E veja agora um anjo do bem-amado Arcanjo Miguel que está atrás de você e com sua espada de chama azul passa na sua frente, passa a espada atrás, em cima, embaixo, dos lados e vai seccionando todas as ligações perniciosas, todas as desarmonias. E veja que um raio de luz azul consome cada uma dessas ligações, seja de ligação com algum ser, seja ligação com algum acontecimento do passado, tudo vai sendo consumido com um raio azul que dissolve tudo isso. Pense agora que qualquer ser que esteja te trazendo obstáculos na vida, que esteja te obsediando, qualquer ser, na sua casa, na sua aura, no seu mundo, no seu trabalho. Todos esses seres serão levados pelos anjos do amado Arcanjo Miguel para tratamento e serão retirados da sua vida. Expanda esta luz azul envolvendo todo o ambiente onde você se encontra agora. E faça um terceiro círculo, uma terceira bola de luz azul, envolvendo toda a sua casa, envolvendo por completo.
Inspire esta luz e expire novamente, irradiando essa luz para todos os seus corpos. Perceba como eles estão todos azuis agora, preenchidos com a luz do bem-amado Arcanjo Miguel. E nós vamos em conjunto, juntamente com o Arcanjo Miguel, irradiar esta luz para envolver todo o planeta Terra. E vamos então fazer a proteção a todos os seres vivos. Fazer a proteção em todos os planos e dimensões. Vamos carregando os corações com fé e com a proteção desta luz, deste ser. E agora nós vamos preencher todas essas bolas que fica na parte externa azul com a chama violeta. E vamos trabalhar junto com o bem-amado Arcanjo Zadkiel para carregar com a chama violeta transmutadora tudo isso, todas essas bolas ao nosso redor, no nosso ambiente, na nossa casa. Vamos preenchendo tudo para transmutar tudo em luz, para transmutar todos os registros etéricos desarmoniosos, seja da nossa vida, da nossa casa, seja do nosso mundo. Vamos vendo uma torrente, força de chama violeta, preenchendo tudo, transpassando tudo. Pense agora aonde você quer que essa chama violeta seja direcionada, seja um problema, seja uma briga, seja um desentendimento. Direcione com toda a força esta chama violeta para essa energia, para essas pessoas ou para esse problema. E veja tudo envolto com a chama violeta, tudo sendo iluminado por causa da transmutação, da mudança de frequência. Tudo agora é luz. E juntamente com o bem-amado arcanjo Zadkiel, nós vamos agora preencher o círculo, a bola azul que envolve todo o planeta Terra, com a chama violeta, para penetrar e para envolver todo o planeta Terra, todos os planos e dimensões, toda a vida. Agora é transpassada pela chama violeta, libertadora e transmutadora.
E nós podemos ver de longe a Terra com uma imensa bola de luz azul ao redor e por dentro chama violeta, em todos os locais, em todos os seres, transmutando todos os registros etéricos negativos de todos os tempos, transmutando e consumindo todas essas negatividades, transmutando todos os registros etéricos de medo, de dor, de insegurança, transmutando todos os registros etéricos ligados às empresas, às falências, à decrepitude, à pobreza, a tudo que não seja luz, que tudo isso seja transmutado em luz, para que haja manifestação do plano divino na vida de todos, em todo o planeta Terra. Bem-amado Arcanjo Zadkiel, em nome da presença divina Eu Sou em nós e em toda a humanidade, nós vos agradecemos e vos pedimos, continuai de forma ininterrupta a chamejar esta chama violeta em todo o planeta Terra, em todas as vidas, em todos os seres, em toda a camada etérica, aonde constam os registros de desarmonia criados pelo homem. E agora sim, protegidos com a energia limpa e translúcida, com a aura limpa e translúcida, vamos abrir as mãos para receber as bênçãos da abundância do bem-amado Mestre Ling, que nos traz a sua energia de abundância, de bem-aventurança. Sinta como esta luz verde penetra no seu chakra coronário, descendo pela coluna até o cardíaco e se irradia para todas as direções. Sintam, abra suas mãos e sinta as bênçãos caindo. Sinta a realização daquilo que você deseja, desde que esteja de acordo com o bem. Inspire esta luz verde da abundância. Carregue todo o seu corpo com esta luz, todas as células. E ao expirar, irradie esta luz para os seus demais corpos. Receba esta abundância na sua vida, para que ela se manifeste hoje e sempre. Que todos sejamos abundantes para fazer o bem, para trazer o bem para todos, para o nosso mundo e para todos aqueles que tenhamos contato sempre. Que a abundância esteja presente na vida de cada um, na sua família, no seu trabalho. Que o seu trabalho seja abundante e próspero sempre, para trazer cada vez mais bênçãos e que possa estar sempre presente na sua vida, que as empresas possam se reerguer, que elas possam manifestar essa abundância e prosperidade para gerar empregos a toda a população, para que possa assim a energia monetária fluir de forma livre e abençoada.
Bem-amado Mestre Ling, carregai nosso coração com alegria. Carregai, esteja sempre presente conosco, nos abençoando com a sua luz, da alegria e da bem-aventurança. Sinta agora esta luz verde que se irradia de seu coração. E juntos vamos irradiar para todo o planeta Terra, envolvendo todo o planeta, envolvendo toda a vida, todos os países, carregando todas as empresas, todos os geradores de emprego, que todos sejam abençoados, que todos sejam iluminados. Que a nova moeda que será lançada em todo o planeta Terra, a nova forma da energia monetária, que virá num futuro muito breve, seja abençoada para trazer riquezas, para trazer bênçãos a toda a vida. Nós vos agradecemos, bem-amado Mestre Ling, pelas bênçãos recebidas, e cada um em particular, no silêncio de seu coração, o contate sempre que necessário para abençoar a sua vida humanitária, para abençoar o seu trabalho, para abençoar a sua vida financeira, hoje e sempre. Não vamos deixar também de agradecer ao bem-amado Arcanjo Miguel pela proteção, pela sua presença em nosso trabalho, sempre protegendo o nosso trabalho, sempre nos ajudando com esta proteção. E também o bem-amado Arcanjo Zadkiel pela limpeza, pela transmutação das energias. E o anjo também do Arcanjo Miguel que esteve com cada um trabalhando. Agradeço a ele e que ele esteja sempre presente na sua vida. E agora nós vamos retornando à consciência física. Continue sentindo essas energias. Faça uma inspiração profunda. Solte o ar bem devagar. Vá sentindo o seu corpo. Sinta os pés, as pernas. Vá sentindo o seu tronco, seus braços. Mexa as mãos e os pés. Inspira e solta. Quando quiser, pode abrir os olhos.
Espero que todos estejam bem. Tá tudo bem aí, Zezinha? Tava Tão longe. bom. Ai, mas é bom demais, né? A Trabalhem gente faz. sempre com essa energia, pessoal. Para quem trabalha, para você abençoar a sua vida, sua conta bancária, sua vida financeira. É importante isso para a gente trazer para o planeta essa energia, né? Que atualmente nós sabemos a situação que está, mas a gente pode mudar isso com essa luz. Sim. É isso, então. Pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham gostado da meditação. A palestra da Maria José foi muito legal. Tá todo mundo bem aqui Obrigada. falando. Sim. E semana que vem a gente volta, né? Que eu vou fazer continuação de Shambhala. Sejam todos presentes, estão todos convidados, que vai ser muito legal também. Quem não assistiu ainda, eu, eu oriento a Namastê. assistir, né? Para entender o contexto, né? A continuação da história. E terça-feira que vem a gente volta, né, Maria José? Você vai fazer a Se Deus quiser. meditação e Com eu vou certeza. fazer a live. É isso aí. Então, Namastê. pessoal, boa noite a todos. Que todos sejam muito abençoados com a luz da abundância nas suas vidas. Quem, quem assistir depois também, que todo mundo seja abençoado. Uma ótima semana a todos.